Sabe, quando a gente fala de gramática em inglês, tem uma parte que é para ser a mais tranquila de todas, o passado dos verbos regulares. Mas, por que algo que parece tão simples às vezes soa tão confuso? Dominar o EDEA é sério, um passo gigante para a fluência. E a ideia aqui é que, no final, essas regras fiquem mais claras do que a água. Vamos nessa? Então, vamos começar com a pergunta que não quer calar e que confunde muita gente. Por que o finalzinho de worked, played e wanted soa tão diferente um do outro se todos eles terminam com as mesmas duas letras? Parece um enigma, né? Mas olha, a lógica por trás disso é bem mais simples do que parece. E hoje a gente vai desvendar esse segredo. A base de tudo, o nosso ponto de partida, é incrivelmente fácil. Para a imensa maioria dos verbos regulares em inglês, para formar o passado é só fazer uma coisinha, adicionar ed no final. Essa é a regra de ouro. É daqui que tudo começa. E olha como é direto ao ponto. Work vira worked, listen se torna listened e call vira called. É isso. Só de guardar essa informação, já dá para acertar uma quantidade enorme de verbos no passado. É a simplicidade pura. Beleza, a regra de ouro está no bolso. Agora, vamos falar de uns pequenos ajustes na hora de escrever. E o jeito certo de encarar isso não é como exceções difíceis, mas sim como umas adaptações lógicas, sabe? Para a palavra continuar soando bem e fazer sentido na escrita. São só 3 situações principais para a gente ficar de olho. Primeiro, o que acontece com os verbos que já terminam em E. Segundo, uma regrinha para verbos curtos que seguem o padrão consoante e vogal consoante. E por último, como a gente lida com os verbos que terminam em Y. Vamos ver cada um deles rapidinho. Bom, o primeiro ajuste é o mais intuitivo de todos. Se o verbo já termina com a letra E, como em live ou love, não faz sentido adicionar outro E, né? A gente só acrescenta o D. Por isso, live vira lived e close se torna closed. Super prático e lógico. A seguir, tem a regra CVC. Funciona assim. Para verbos curtinhos, de uma sílaba só, que terminam nessa sequência de consoante e vogal consoante, tipo stop, a gente dobra a última consoante antes de colocar o ED. Então, stop vira stopped e plan vira planned. Isso ajuda a manter o som original da vogal. O terceiro e último ajustezinho de escrita tem a ver com a letra Y. Quando um verbo termina com uma consoante e depois um Y, como acontece em study ou try, rola uma troca. O Y sai de cena, entra um I no lugar e aí sim a gente adiciona o ED. Por isso, study vira studied. E aqui, ó, uma dica de ouro para não cair numa pegadinha bem comum. Se antes do Y tiver uma vogal, como na palavra play, aí esquece tudo isso. A regra de ouro volta com tudo. A gente simplesmente adiciona ed. Então, play vira played. É um detalhe super importante para ter em mente. Ok, a parte da escrita está dominada. Agora a gente vai para a parte que, na minha opinião, realmente separa quem fala bem de quem soa natural, fluente. A pronúncia. Entender os sons diferentes do ed é a verdadeira chave para destravar a fala. E a melhor notícia de todas, todo aquele mistério do começo se resume a este número. Existem só 3 jeitos de pronunciar o ed. Apenas 3 sons para a gente dominar. Isso torna o desafio bem mais tranquilo, né? Então, aqui está o sistema completo. A regra é a seguinte: o que manda é o som final do verbo, não a letra. Primeiro caso, se o verbo termina com som de T ou D, como want ou need, o ED vira uma sílaba a mais, com som de ed. Fica wanted, needed. Segundo, se o verbo termina num som surdo, aquele que não vibra as cordas vocais, tipo P, K, S, o ED soa como um T bem seco. Worked, stopped. E por último, para todos os outros sons, os sonoros, que fazem a garganta vibrar, como L, N e as vogais, aí o ED tem som de D. Called, played. O segredo é esse, focar no som final da palavra. Ufa, foi bastante informação, né? Mas tudo de um jeito bem organizado. Agora, para garantir que tudo ficou gravado, vamos fazer aquele resumo rápido, juntando todas as peças do quebra-cabeça. Então, recapitulando o sistema todo, primeiro temos a regra de ouro, que é só adicionar ed. Depois, aqueles 3 pequenos ajustes na escrita para casos específicos. E para fala bonito, os 3 sons de pronúncia, ed, t e d. E a chave para saber qual som usar é sempre o som sinal do verbo. Com esse mapa em mãos, usar os verbos regulares fica muito mais fácil e natural. E é isso, o sistema do ed, que parecia tão complicado, está desvendado.
A questão agora não é mais o que é, mas o que fazer com isso. Olhando para tudo isso que a gente viu, qual parte desse sistema parece ser o melhor ponto de partida para praticar e dar aquele próximo passo, para realmente destravar a fluência no inglês? Porque, no fim das contas, é a prática que faz a mágica acontecer.